Boa noite. Me chamo Lohan, sou aluno do Instituto Militar de Engenharia e essa noite eu vim apresentar para vocês o artigo "O apoio à logística das organizações militares da Marinha do Brasil por meio do meio de navegação de capotagem, análise de um teste piloto com o método SAPER-WM". A apresentação desse artigo visa a obtenção de crédito na matéria Tópicos Especiais em PO, do professor Dr. Marcos Santos. Os autores desse artigo que eu vou apresentar são Vinícius de Carvalho Soares, da UF, Carlos Francisco Simões Gomes, também da UF, e o Marcos dos Santos, do IME. O objetivo geral desse artigo se trata justamente da utilização do método SAPER-WM para a escolha da localidade a ser utilizada no teste piloto da navegação de capotagem como alternativa ao transporte exclusivamente rodoviário para grandes cargas consolidadas, no contexto do provimento de itens secos e frigorificados para tropas da Marinha do Brasil. Quanto à estrutura do trabalho, ele se divide em uma introdução, um estudo de caso, uma proposta de solução e, por fim, uma conclusão. Geralmente, para a escolha do modal a ser utilizado, os gestores avaliam diversos critérios, sendo geralmente priorizados custo e o prazo de entrega da mercadoria. Uma das decisões mais relevantes do gerenciamento logístico, cita os autores do artigo, de uma organização, é a escolha do modal de transporte a ser utilizado. E nesse interim, a problemática se complexifica em três vertentes. À medida que são envolvidos múltiplos critérios que nem sempre são facilmente quantificados. 2. Existe a vinculação da escolha do modal à transportadora, decisões que outrora eram feitas de forma caixateada, e a necessidade de se atender múltiplos objetivos, ou seja, menor custo ou menor impacto ambiental, por exemplo. Como os modais propostos, a gente tem hoje o modal rodoviário, que no que diz respeito a esse modal, ressalta-se o caso brasileiro, que as condições de conservação das estradas não são as melhores, e existe um aumento do preço do combustível, que já vem há alguns anos, e o aumento do número de pedágios, tornando o modal rodoviário essencialmente mais caro. Em termos do modal ferroviário, existe como grande vantagem, ele possui uma grande eficiência, um baixo custo energético, consumo energético por tonelada transportada, e em comparação ao sistema rodoviário, ao modal rodoviário, para o transporte de grandes cargas, ele é bastante eficiente. Um contra em relação ao modal ferroviário é a baixa velocidade operacional. Você não consegue escolher muitas rotas, principalmente levando em consideração o caso brasileiro, onde você tem até linhas com bitolas diferentes de largura, o que impede determinados tipos de trem passarem em determinados lugares. Passagens de níveis, como cruzamento de ferrovias e rodovias, e coisas que necessitam de um forte investimento estatal. Uma outra alternativa é o transporte aquaviário, que, como contra, ele é pouco adequado para pequenas distâncias, mas ele suporta uma grande quantidade de carga. Ele é muito bem aproveitado no transporte entre países distintos, quando você tem uma navegação de longo curso, e o transporte entre pontos locais, nesse caso conhecido como navegação por capotagem ou em águas interiores. Ainda uma outra alternativa do transporte aéreo, que ele usa cargas de pequeno peso e volume. Na verdade, ele é muito utilizado para transporte de cargas de pequeno peso e volume, e no caso com alto valor agregado. A principal vantagem dele é justamente o curto intervalo de tempo para realizar o transporte, porém ele possui um custo bem elevado. Em suma, quando comparado os quadros, observa-se que o modal aquaviário é o de menor custo de transporte quando comparado aos demais, embora possua um maior custo de estoque.
Agora entra também o contexto da Marinha, né? A Marinha brasileira, ela entra nesse contexto com uma necessidade muito grande de prover serviços de logística a uma escala nacional e sob a luz de ser um órgão custeado com recursos decorrentes de tributos pagos pela sociedade. Ou seja, além da realização do transporte de forma eficiente e eficaz, é necessário também contribuir, e claro, contribuindo para o interesse público, a economia de recursos significa que esse recurso pode ser destinado para o atendimento de alguma outra demanda da população, o que torna essa problemática ainda mais palpável, né, mais interessante. Esse estudo de caso se deu no Centro de Distribuição de Operações Aduaneiras da Marinha, CDAM, que ele é o órgão responsável pelo tráfego de materiais provenientes de depósitos da Marinha, situado no Rio, e destinado às organizações militares localizadas em outros estados. Para realizar o transporte de carga, o CDAM possui uma frota própria, mas também é possível realizar o transporte através da contratação também, né, hoje realiza transporte através da contratação de empresas de transporte, tanto rodoviário quanto aéreo. E justamente por conta de ser uma referência estratégica, né, esse centro de distribuição ele tem a necessidade rotineira de revisão de como estão sendo feitos os transportes e da busca de formas de otimizar o processo. No que tange a ideia de diversificar o transporte de grandes cargas, a gente pode observar, talvez, os autores levantam o transporte aéreo como uma alternativa inviável justamente pelo peso e a cubagem das cargas a serem transportadas serem elevados, portanto, inviabilizando o transporte aéreo. O transporte ferroviário, ele tem essa característica específica de hoje no Rio de Janeiro, existirem linhas eficientes para esse transporte de container, e o transporte aquaviário se apresenta como uma alternativa vantajosa por já se apresentarem de cara, né, 23 companhias no escopo nacional que realizam esse tipo de serviço, e ele é o mais indicado ao transporte de grandes cargas, segundo a KID 2020. A aquisição de dados foi identificado as localidades com maiores frequências de atendimento para o levantamento dos dados necessários, né? Dentre 9 localidades, Manaus, Belém, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Vitória, Florianópolis e o Rio Grande, eles foram comparados aos custos de transporte rodoviário e por cabotagem. No entanto, apenas 3 localidades apresentam valores mais vantajosos para o transporte de cabotagem. Logo, as 3 foram escolhidas para o trabalho. Elas são Manaus, Fortaleza e Salvador. Os valores para comparação são referentes aos pregões eletrônicos de 10 de 2017 e o 33 de 2019, na base de abastecimento da Marinha. Os contratos, do que tange os contratos, né, eles possuem uma possibilidade de um período de vigência inicial de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação sucessiva até o limite de 60 meses. Para a escolha dos critérios e a comparação das alternativas, foram entrevistadas 3 oficiais com experiência em logística e transporte de cargas. Entre eles, houve concordância entre os critérios e alternativas a serem avaliados, e de acordo com a preferência dos atributos, eles apresentaram algumas diferenças. Agora, sobre o método SAPEVO-M. Esse método é um método de apoio multicritério de decisão para os decisores propostos, e o método ele consiste em 3 processos. Ele se trata de transformar as preferências ordinais entre os critérios em um vetor de peso dos critérios. O segundo processo é transformar as preferências ordinais entre as alternativas para cada critério em pesos parciais das alternativas. E o terceiro é determinar o peso global das alternativas.
Aqui segue a proposta de solução dos autores. Foram levantados os dados dos dados logísticos do modal terrestre. Aqui temos o destino, a quantidade de demanda, o valor por caminhão, o valor por tonelada e o prazo da entrega. Da mesma forma, para o modal aquaviário, os critérios utilizados são justamente a diferença de valor entre o transporte no modal terrestre e o modal aquaviário, o prazo, a diferença de prazo entre os dois, qual ganho você poderia ter ao se optar pelo modal aquaviário, a demanda de cada cidade e a distância de cada destino do porto. Agora eu vou demonstrar como se obtém o vetor de peso dos critérios. Primeiro se compara os critérios par a par, onde numa escala onde 0 significa a indiferença entre os critérios, 3 significa que um critério é absolutamente melhor que o outro e -3 em que significa que um critério é absolutamente pior que o outro. Nesse caso, para o decisor 1, foi perguntado como cada critério se relaciona. Então, nesse caso, o preço em relação ao prazo. Quem é melhor? O preço é muito melhor que o prazo, muito pior que o prazo. E, de qualquer forma, o decisor foi preenchendo dessa forma. Depois de preenchida essa matriz, é realizada a soma dos valores. Em seguida, essa soma ela é normalizada. É sabido que nesse último caso, para o valor da normalização, deveria ser o valor para a normalização nesse último caso deveria ser 0. No entanto, é uma escolha dos autores que esse valor seja 1% do valor logo acima dele na hierarquia, aqui no ranking. Uma decisão zerada para um decisor não necessariamente é um critério zerado para outro decisor. Então, por conta disso, se opta por fazer esse tipo de normalização, esse tratamento da normalização. Em seguida, é realizado o seguinte processo para todos os 3 decisores. E aí você tem os pesos atribuídos, né, para cada decisor, onde depois são somados os pesos. Para se obter a matriz de avaliação, que seria o segundo passo, ela é obtida através da avaliação paritária das alternativas dentro de cada critério. Então, como um exemplo aqui, os autores mostram que o decisor 1, comparado-se os critérios entre as alternativas de Manaus e Salvador, como se relaciona o preço, o prazo, a demanda, e por aí vai. Os resultados obtidos. Em seguida, todas essas contas foram realizadas através do software Sapevo Web, que utiliza o método Sapevo e é aberto online. E, através desse método, foi-se obtido a seguinte ordenação, onde Salvador apresentou a maior pontuação, em seguida Fortaleza, e, por fim, Manaus. Como conclusão, após a aplicação do método Sapevo-M, a cidade de Salvador foi identificada como a de maior prioridade na escolha para a realização dos testes pilotos para o transporte de contêiner e navegação por cabotagem. Inclusive, nota-se que é possível estabelecer os pesos entre os critérios com base no grau de importância avaliado pelos múltiplos decisores. É ressaltado pelos autores a facilidade do método
e a conveniência de uma ferramenta como o SAP Web propicia, destacando-se que, além disso, problemas similares com o maior número de decisores, alternativas ou critérios podem ser facilmente resolvidos com o auxílio desse software. Aqui seguem as referências do artigo apresentado. E aqui encerro a apresentação. Muito obrigado.